Já vai bem. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos. Jesus abençoe mais uma vez os nossos estudos dessa tarde. Vamos juntos levarmos os pensamentos até o Pai Amantíssimo, rogando a Ele que nos abençoe, que nos ampare, que nos ajude na compreensão, que ampare a todos que se encontram aqui presentes nessa tarde, e que essas bênçãos que vertem da misericórdia divina possam ser reencaminhadas para os nossos lares, para os nossos familiares, bem como para todos os que se encontram no plano espiritual, estudando e orando conosco na tarde de hoje. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade bendita de estudarmos, de refletirmos sobre a sua boa nova, seu Evangelho, que tem trazido para toda a humanidade as bênçãos do estudo e do manual divino de convivência nas muitas existências que temos tido ao longo da nossa evolução. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com Paulo de Tarso e toda sua corte de anjos, possam estar presentes nessa casa abençoada, a fim de que o Evangelho de Jesus seja sempre a base para os nossos estudos e discussões. Que Deus continue nos amparando, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo e trabalho, nós estamos iniciando os nossos estudos dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos para o nosso estudo hoje o item de número 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus nos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência, ou seja, de perdão? Oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para seres indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lançastes.
admitamos que em cada circunstância, que em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e por isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão de boca, dos lábios, e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem por referência a seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhes advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliareis nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais sinceros, secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Essa mensagem é do nosso querido patrono dessa casa, Paulo de Tarso. Foi proferida em Lyon no ano de 1861 e desde já passamos a palavra para a Laura, que vai iniciar os comentários dessa tarde. Boa tarde a todos. Para começarmos o nosso estudo, eu vou sugerir que a gente contextualize um pouco com o item 14 do capítulo 10. E logo em seguida a gente passa para a análise do item 15. E esse item o item 14, começa com uma pergunta muito conhecida por nós, que Pedro fez a Jesus, sobre quantas vezes nós deveríamos perdoar alguém que nos ofendesse. E o que nós devemos nos atentar é que a resposta do Cristo precisa ser interpretada muito além do sentido literal. Não se trata de estabelecer um número exato de vezes, de perdão, mas de entender que perdão não tem limite, ou pelo menos não deveria ter. Então, em vez da gente calcular até onde vai a nossa tolerância, nós somos convidados por Jesus a adotar o perdão como uma disposição constante em nós. Vejam bem, o que Jesus faz é mudar totalmente o foco da justiça humana, aquela justiça que nós conhecemos, a qual nós ainda nos encontramos agarrados, e justiça essa que tende a medir, cobrar, julgar, reagir. Então o que Jesus faz é tirar o foco da humanidade
o nosso foco da justiça humana e transferir esse foco para a lógica da misericórdia divina, que acolhe, compreende, que oferece uma nova chance, uma nova oportunidade. O que não significa, esclarecendo ainda, que nós devemos concordar com o erro ou ignorar a dor causada pela ofensa. Mas nós vamos escolher de forma inteligente a não nos prendermos a ela. E essa é uma decisão que cabe só a nós, né? Nem sempre ela é simples, a gente ainda é muito endurecido, a gente ainda guarda ressentimento de coisas, na maioria das vezes, muito bobas e sem sentido, mas se nós pudermos escolher, optar pelo perdão, tenhamos certeza de que é a forma mais inteligente de agir, né? E o perdão precisa deixar de ser uma resposta ao comportamento alheio, tem que passar a ser uma conduta, uma postura da nossa parte. E o que Jesus fala é: perdoa 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Então, te fizeram mal, você vai perdoar 70 vezes, 7 vezes aquele mal que te fizeram. Depois a gente renova a promessa, né? Isso deve ser, penso eu, para a gente reforçar o exercício do perdão, né? E ter certeza que realmente não sobrou nada, nenhum tipo de resquício ali de mágoa, de ressentimento no nosso coração. E outro ponto muito importante que a gente precisa lembrar é que nós somos constantemente amparados pela indulgência de Deus. O que é indulgência? Indulgência é ser tolerante. Indulgência é ser compreensivo com o erro dos outros. Lembrando que as pessoas, isso é muito difícil, mas é muito importante. Lembrar que as pessoas, muitas vezes, pelo menos a maioria delas, assim como nós, erram mais por ignorância ou por engano do que propriamente por maldade, né? E se isso se aplica a nós, por que não se aplica aos outros? Se Deus usa de indulgência e nos perdoa constantemente, somos nós que seremos duros e inflexíveis com aqueles que nos afetam? Onde que essa conta fecha, né? E vamos ainda além. Quando a gente fala em perdoar, quando a gente fala que perdoar é uma escolha inteligente para a nossa vida, quer dizer que perdão protege quem perdoa. Uma vez que quem desenvolve essa postura se torna intangível às ofensas. As ofensas não nos atingem mais, né? Porque o incômodo do ressentimento, ele só vai se prolongar dentro da gente, dentro do nosso coração, se a gente alimentar ele, se a gente for alimentando esse ressentimento. Então, com o perdão, nós nos tornamos ainda inatingíveis. Olha só o poder que isso tem. O ressentimento mantém dentro de nós viva a dor que nos foi causada, e isso cria quase um vínculo quase emocional com o nosso ofensor, né? Ao passo que perdoando, se rompe esse vínculo é totalmente quebrado, e a gente passa então para a libertação, nós somos libertados dessa dor. E não se trata, meus irmãos, devemos lembrar que não se trata de esquecer automaticamente. A gente sabe o quanto isso é complicado, ainda é difícil muitas vezes, né? Mas se trata de não permitir que a lembrança continue nos ferindo. Perdoar é lembrar da ofensa sem dor. Perdoar é lembrar sem dor. E eu acredito muito que isso é um atributo de almas que já amadureceram muito para a vida eterna, né? E dando sequência, Jesus nos alerta ainda que nós somos responsáveis até mesmo pelos nossos pensamentos, né? E o que isso significa?
como evitar contendas, evitar discussões, silenciar em um dado momento. Isso é muito importante, mas vai muito além. Perdão é muito além disso, né? Ele precisa alcançar o nosso interior, eliminando rancor, desejo de vingança, eliminando pré-julgamentos, pensamentos de prevenção contra o outro, né? São coisas aparentemente sutis, mas que fazem muita diferença na nossa vida. Por isso que a gente fala que perdão é lembrar sem dor, né? É liberdade. Perdão é estado de paz interior, é leveza de alma. Perdão é equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. E agora, feita essa introdução, a gente passa a analisar um pouco o item de estudo da nossa tarde, que é o item 15. E aqui o Cristo vai aprofundar na reflexão sobre a qualidade do perdão. Logo no início do item, ele fala que perdoar os inimigos é, de certa forma, pedir perdão a si mesmo. Vamos entender um pouco mais isso aqui. A maneira como tratamos os erros dos outros reflete diretamente a nossa própria condição diante das leis divinas. Ou seja, se somos duros, se somos inflexíveis, se não temos compreensão com o próximo, demonstramos dessa forma que nós ainda não compreendemos que nós mesmos somos, em primeiro lugar, os mais necessitados da indulgência de Deus para conosco. A nossa existência, a nossa própria vida, já é uma prova da indulgência de Deus conosco, né? A nossa própria existência já é uma nova chance, já é o perdão de Deus. E quantas delas a gente já desperdiçou? Façamos então, que é muito importante, uma análise honesta, né, de nós mesmos. Será que nós somos sempre vítimas? Nós somos sempre vítimas ofendidas em todas as situações? Ou será que a gente também não contribui para esses desarranjos de convivência? Para não falar brigas, contendas, né? Será que a gente também não é? Será que nós não somos agentes desse caos também? E vamos além, um pouco mais, né? Em todas as situações nós temos o poder de escolher como reagir. A gente tem isso em nossas mãos. Nós podemos escolher como nós vamos reagir. E a melhor reação sempre vai ser a de não agravar, a de não piorar mais ainda os problemas, né? Vamos pensar igual a gente fala para uma criancinha. A gente fala assim muito com criança, cara feia, careta fica na cara de quem faz. Larga para lá e vida que segue. A melhor escolha é sempre não piorar. Mesmo que nós não sejamos os primeiros causadores do problema, né? Quem ainda age, meus irmãos, quem ainda precisa agir de forma a prejudicar a vida dos outros, é digno de oração. Porque a gente não tem que ensinar ninguém a viver, a não ser que sejam pessoas que nós somos responsáveis. Então, de certa medida, a gente pode dar um conselho, a gente pode ajustar uma coisa ali ou aqui, ajudar de alguma forma, mas pessoas que ainda precisam prejudicar a vida alheia são pessoas, assim, dignas de oração e de muita compaixão, né? E com isso nós chegamos no ponto central do item 15. Aquele ponto em que Jesus diferencia o perdão verdadeiro do perdão apenas aparente. E o perdão superficial, que se resume a palavras e segue agarrado à memória mesquinha, né? Ele não possui
Então, esse perdão de boca para fora, onde a gente ainda alimenta dentro de nós aquele sentimento mesquinho, né? E fica alimentando ressentimento e mágoa dentro do nosso coração, esse é aquele perdão da boca para fora. O verdadeiro perdão é descrito aqui no item 15 como aquele que lança um véu sobre o passado. Isso significa esquecimento da dor. Significa não utilizar nada do que aconteceu conosco como um argumento em situações futuras. E às vezes a gente fica doido para fazer isso, né? Perdoar de verdade é não manter viva essa ferida. Significa tirar do coração sentimentos mesquinhos que alimentam o sofrimento. Quando o perdão é autêntico, quando o perdão é verdadeiro, o passado deixa de interferir no nosso presente e nós nos libertamos, né? Falando de forma bem simples, rancor é um sinal de inferioridade moral. É o que diz aqui no item 15 para nós. Rancor é sinal de inferioridade. Ele nos prende ao passado, nos prende aos nossos próprios sentimentos negativos e dificulta muito o nosso progresso. O perdão verdadeiro, por outro lado, é olhar para frente, é avançar, nos elevar com humildade e capacidade de superação. O que a vida exige de nós todos é esforço, coragem e consciência para sermos sempre melhores, todos os dias. E eu penso que quem perdoa já aprendeu um pouquinho, quem consegue realmente perdoar, já aprendeu um pouquinho a perdoar e amar. Já aprendeu a amar como Jesus nos amou quando esteve aqui e continua nos amando. E é por isso, pensando no amor do Cristo com a gente, que conta-nos o texto evangélico que Jesus, após 3 dias de sua morte, surgiu para Madalena materializado. E nessa ocasião, travou-se então um diálogo entre os dois. Diálogo esse, felizmente traduzido em forma de poema por Maria Dolores, através da psicografia do Chico. Esse poema foi intitulado Amor e Perdão e se encontra no livro Coração e Vida. Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandecente. A névoa da manhã confundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela perguntava: por que, Senhor? Tanta saudade, por que tanta dor? Toda a felicidade que eu tinha jaz aqui sepultada. Transformou-se-me a vida em sombra e nada, no ermo deste pulso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração muito cansado. Madalena então gritou: Senhor! E ele disse: Maria. Ela é a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou então Jesus. Não me toques ainda, por enquanto. Não estive, não te esperava aqui nesse recanto, e ainda não fui ao
meu Pai, revestir-me de luz. Revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de te lembrar o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto. Não me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito ainda amo. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes da procura à luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de maltear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Isso é perdão. Por isso, a gente precisa colocar. A gente até emociona um pouquinho, né? E a gente precisa colocar no nosso coração. Se a gente aprender a perdoar pelo menos um pouquinho, a gente vai estar um pouquinho próximo do amor de Jesus. Do amor que Ele teve e ainda tem por nós. Meus amigos, eu ainda tenho 5 minutinhos e eu vou encerrar minha participação com um recadinho de Emmanuel do livro Busca e Acharás, que leva o título Compreensão Sempre. E Emmanuel fala o seguinte: para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, e isso é o que nós acabamos de falar aqui, alcançar essa compreensão, no entanto, demanda o exercício da fraternidade e do perdão constantes. Quando a prova surge à frente, asserena-te, ou seja, acalma-te e passa a refletir. Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ao desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse preventivamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, com certeza se recolheria ao silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se ele soubesse prever quanto lhe doerão os resultados de sua ação infeliz, preferia
haver nascido sem os braços que lhe correspondem à periculosidade ao furor. Ou seja, é aquela compreensão que nós precisamos ter de que as pessoas erram muito mais por engano e ignorância do que propriamente por maldade, né? Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam, tão filhos de Deus quanto você, e coopera na paz de todos nós, especialmente em auxílio daqueles que fazem instrumentos de inquietações e de lágrimas. Ora sempre e ajusta, quanto possível, as ocorrências que os favoreçam, para que não lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia, onde você não pode auxiliar. E perante os problemas de julgamento, onde estejas, use a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e compadecendo-te, ou seja, tendo compaixão, acertarás. Meus amigos, obrigada pela paciência. Boa tarde. Meus irmãos, minhas irmãs, os fracos jamais perdoam, porque o perdão é uma característica dos fortes. É com esse ensinamento do inesquecível Mohandas Karachand Gandhi que nós iniciamos a nossa participação nos estudos dessa tarde. Lembramos aqui dois momentos da cristandade, dois momentos que nos marcaram profundamente ao longo de todos esses anos que participamos dos estudos evangélicos, ouvindo inclusive as tradições cristãs que nos são narradas não apenas pelos 4 evangelistas, mas pelo 5º evangelista dos céus, que é o nosso inesquecível irmão Jesus. Primeiro momento, Joana de Cusa seguia Jesus de muito perto. Ela que era esposa de um alto mandatário de Herodes, mas que tinha no seu coração a chama viva da fé e do amor aos princípios cristãos que Jesus nos trouxe. Depois de procurar o Mestre e abrir a ele o seu coração, manifestando ao querido Nazareno as suas preocupações e angústias, porque o seu marido não conseguia, segundo ela pensava, acompanhar-lhe os mesmos objetivos da fé que existia em seu coração. Segundo ela, ele era uma pessoa difícil, vivendo 24 horas por dia as questões ligadas ao poder temporário, participando muitas vezes de decisões inconfessáveis, que flagrantemente iam de encontro aos pensamentos que Joana já guardava desde muito em seu coração. Ela pedia então ao mestre que lhe aconselhasse o que ela deveria fazer. Jesus então, num diálogo dos mais belos, constantes no livro Boa Nova, diz a Joana que a primeira manifestação de amor e de caridade tinha que ser feita por ela dentro do seu próprio lar. Que ela tivesse paciência com seu marido, que ele ainda era uma criança que não tinha as mesmas convicções e o mesmo amadurecimento que ela.
mas que mais que ninguém, ele precisava dela, e que ela deveria, dentro do seu lar, estabelecer um clima de amor e reconforto para ele e para o seu filhinho, que ela já tinha naquele instante quando se avistava com o mestre. O tempo passou, Joana catou o conselho, ouviu ainda de Jesus a seguinte expressão: vai, Joana, ser fiel até o fim. E ela então, meus irmãos, minhas irmãs, assim fez. Buscou. Boa tarde. Boa tarde. Buscou atender os conselhos do mestre e continuou seguindo, sem se licenciar, sem se distanciar das suas obrigações como esposa. Amou mais do que nunca o seu marido difícil e no seu lar procurou dar ao seu filho não apenas os ensinamentos cristãos, mas o exemplo de uma criatura digna e absolutamente identificada com os anseios de Deus aqui na terra, sem abrir mão da sua condição de uma dama da sociedade. E conta-nos as Escrituras que ela foi uma das que mais ajudou o cristianismo nascente, que mais amparou a casa do caminho nos seus primeiros momentos, que auxiliou os discípulos materialmente, até que um dia, por estas razões que nós sabemos são próprias do poder temporário, o seu marido caiu em desgraça junto à corte de Herodes, foi destituído de todos os seus títulos e, não suportando, acabou morrendo, deixando a Joana a viuvez e o abandono junto do seu filho. Ela então, embora numa vida paupérrima que ela passou a ter, ela utilizou-se daquela dificuldade imensa que haveria certamente de desesperar a maioria absoluta das pessoas que por isso passassem, mas ela se sentiu tão livre espiritualmente, para seguir os ensinamentos do Cristo, ainda com mais avidez. Presenciou a crucificação de Jesus, acompanhou as outras mulheres valorosas e heróicas até a ponta do Gólgota, onde o mestre entregara a sua própria vida. E depois, endereçada a uma galera romana, segue para a cidade dos Césares, na condição de cristã, presa e condenada à própria morte. E eis que ela e o seu filho, no ano de 37 da era cristã, são colocados num pátio de um circo romano, atados a um poste para serem queimados vivos, em razão da fé que ela carregava em seu coração. O seu filho chorava desesperado ao seu lado, pedindo a ela que renunciasse à fé que ela guardava de muitas épocas e que se fortaleceu no convívio com Jesus naquela encarnação. Que ela abandonasse aquilo que ela acreditava, que ela abjurasse a figura do Cristo e dissesse isso aos plenos pulmões às autoridades romanas. E ela respondia a seu filho para que ele silenciasse, que ele respeitasse o sublime crucificado, porque a sua própria mãe viu crucificado a partir das ignomínias humanas e jamais reclamou, e que ela deveria
fazer a mesma coisa. E que eles deveriam achar uma honra morrer em nome daqueles ideais que Jesus representou aqui na terra. Eis então que o seu impiedoso executor, embebendo os seus corpos de óleo, dela e do filho, e antes de aproximar a acha de fogo, que estava prestes a condenar aquela grande heroína da cristandade, indaga para ela: quer dizer então que esse Cristo que você se nega a me jurar só te ensinou a morrer? Irmãos, termina essa inigualável obra dizendo que Joana olhou firmemente nos olhos de seu executor e respondeu a ele: não, meu irmão, ele não me ensinou apenas a morrer, ele me ensinou também a te amar. Segundo ponto: nas ruas de Roma, um cortejo quase que fúnebre seguia para a execução de Pedro. O grande apóstolo da cristandade seguia firme ao longo dos seus mais de 80 anos, cabelos brancos, pela ação do tempo, mas o olhar sempre para o alto, como se a certeza do reencontro com seu mestre amado lhe falasse muito ao seu coração. Ele não percebia aquele cortejo de populares, de soldados que o acompanhavam até a crucificação na Via Ápia. Ao se divisar a figura de Pedro, o que irmão X nos conta é que cristãos, populares e autoridades, quando olhavam para a figura do discípulo, parecia que viam um grande soberano a caminhar pelas ruas de Roma, tamanha a altivez e o respeito que ele infundia a todos que estavam naquele momento infeliz da humanidade. Os próprios soldados da escolta, conta-nos irmão X, acompanhavam aquele momento com imenso respeito, porque muitos deles tinham tido seus familiares ajudados e até curados pela ação do discípulo. Só um soldado, só um centurião contrastava com o ambiente de respeito geral. Aniceto Sertório, um centurião que, com palavras e gestos de muito desrespeito, proferia palavras grotescas em direção ao apóstolo, dizendo coisas como: anda, luxo, sua hora chegou, está na hora de você prestar contas para a autoridade romana. E assim Pedro foi crucificado, como sabemos, a pedido dele, de cabeça para baixo, porque ele pediu aos seus algozes que o crucificassem assim, porque ele não tinha estatura espiritual para ser crucificado à mesma maneira que Jesus Cristo. Depois de crucificado, o tempo passava, as horas passavam e Pedro não morria. Ele já antevia em seu coração as bênçãos do novo momento que ocorreria. E apesar do respeito geral que existia entre todos presentes no instante daquela crucificação, o centurião mencionado continuava a rondar o discípulo e proferir impropérios: morre, bruxo, morre logo. E não bastasse as palavras, ele foi à ação. Tomou em suas mãos um pedaço de calhau
uma pedra enorme, pontiaguda, e remeteu na cabeça do discípulo, que logo em seguida, após os primeiros jorros de sangue que lhe saíram em abundância da sua fronte ferida, eis então que o discípulo entra num rápido torpor, adormece, e minutos depois se vê diante dos seus próprios despojos, e a partir de então aos seus olhos uma corte de anjos faziam, teciam, construíam uma estrada até os céus, uma estrada luminosa até os céus, de onde ele divisou um ente luminoso a descer em sua direção. Ao se aproximar, ele viu que aquela criatura era Jesus, que viera buscá-lo pessoalmente. O Cristo, após abraçá-lo, encaminhou o seu apóstolo querido para as regiões espirituais superiores, e depois de algum tempo, ao demandar com o Mestre uma visitação inigualável pelos mundos superiores plantados pelo Criador nas mais diversas regiões do espaço sideral, eis que o Cristo lhe procura e lhe fala: Pedro, fique aí descansando, você merece esse descanso, porque agora, meu caro, eu preciso ir. Pedro então se assustou: mas precisa ir para onde, Senhor? Pedro, eu necessito voltar para próximo da terra, porque enquanto tiver um gemido partindo da superfície terrena, não me será lícito descansar. Ah, Senhor, disse Pedro, então eu irei com o Senhor, irei junto. E os dois então demandaram novamente para o recanto escuro da Via Láctea, onde está presente o nosso querido planeta azul. Os dois então dirigiram-se para Roma, para a cidade das luzes, para a cidade dos séculos, e chegaram quase que de imediato no cemitério, no fundo de um cemitério, nas cercanias da cidade dos César. Era Natal. As pessoas em cânticos, dentro e próximo das catacumbas, cantavam hinos de louvor a Deus e ao Cristo amado. Muitas pessoas ali reunidas, e Pedro e o Cristo abençoando a todas. Até que, num determinado momento, Jesus chama a atenção de Pedro para uma criatura que estava lá no cantinho, no fundo, segurando um filho quase morto, devorado por uma febre maligna. Quando Pedro olha para aquele pai segurando um filho quase à morte, imediatamente ele se lembra. Se lembra da figura do centurião, que não apenas o desrespeitou, mas que apressou sua própria morte. Jesus então bastou olhar para Pedro, e Pedro, já compreendendo aquele olhar que ele tanto conhecia, imediatamente se dirigiu para próximo do centurião, Aniceto, Sertório, colocou suas mãos sobre ele, sobre o seu filho agonizante, e após uma transfusão de energias repletas de amor e de perdão, imediatamente, filho daquele soldado melhor se cura, e ao perceber a cura do seu filho, aquele homem que já guardava dentro do seu coração o remorso pelas maldades praticadas, imediatamente transforma a sua própria vida, lembrando-se do apóstolo,
naquele Natal abençoado. Para o centurião romano, inicia-se um novo ciclo em sua vida. E para Pedro, o seu trabalho apenas continuar. São essas duas lembranças, meus irmãos, que eu consigo trazer como uma oferta humilde nos nossos estudos dessa tarde. É por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? O que é caridade? Mas Kardec, dentro da sua sabedoria, ele não queria a opinião dos espíritos. Ele não queria a opinião de uma determinada crença religiosa. Ele queria a opinião do Cristo. Ele pergunta ao Espírito de verdade como é que o Cristo entendia verdadeiramente a virtude da caridade. E os Espíritos respondem numa resposta que nós precisamos refletir profundamente. Profundamente. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Isso é que é caridade. E nós espíritas precisamos compreender isso de maneira a calar bem fundo em nossos corações. E é por isso que Gandhi disse que os fracos não conseguem perdoar, porque o perdão é uma característica dos fortes. Daqueles que já se libertaram dos sentimentos ruins que ainda nos prendem numa situação de evolução ainda pequena, ainda primitiva aqui no planeta. Se nós conseguirmos desenvolver a virtude do perdão em nossos corações, meus irmãos, nós estaremos prontos para voos muito mais altos. Nós estaremos prontos para prosseguir nosso processo evolutivo em outros mundos. Se nós conseguirmos perdoar verdadeiramente, a ponto de sequer nos lembrarmos dos males que nos são cometidos, nós iremos prosseguir as nossas vidas rumo à angelitude, que significa conhecimento e amor, a soma disso, em mundos melhores que o nosso. Nós poderemos seguir viagem rumo ao aperfeiçoamento. Tamanha a importância da virtude do perdão na vida de cada um de nós. E nós sabemos o quanto é difícil. E tão difícil que, quando próximo a ser preso pelos varapaus do Sinédrio, conta-nos João, no capítulo 17, versículo 5, que Jesus, no Jardim das Oliveiras, nos instantes próximos do seu aprisionamento, ele eleva o pensamento a Deus num transe que só as Escrituras podem nos mostrar. Jesus se inimba de luzes e profere as seguintes palavras de agradecimento e louvor ao Pai. Está em João 17:5. Glorifiquei-te na terra. Isso em direção a Deus, meus irmãos, numa comunhão absolutamente perfeita dele com o Pai, ao final do seu objetivo presencial aqui no planeta. Glorifiquei-te na terra, Senhor. Testemunhei sua magnanimidade, ou seja, sua grandeza infinitamente superior e sua infinita sabedoria. E consumo agora, meu Pai,
dizia o Cristo, a obra que lhe confiaste. Neste instante, pois, meu Deus, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. Meus irmãos, minhas irmãs, falava aqui alguém, o Cristo, cuja evolução não se deu no nosso planeta, cuja evolução que o conduziu à condição de um espírito crístico, se deu em mundos que se demandam nem existenciais, de tanto tempo. E ele agradecia ao Senhor por ter vencido mais esse desafio, porque ele sabia que naquele instante ele seria traído por um grande amigo que se aproximou dele para lhe beijar, cuja história final nós ouvimos aqui no poema maravilhoso de Maria Dolores, que foi Judas Iscariotes. E quando Judas se aproxima dele, pronto para marcá-lo com um beijo, que seria a senha para usar a pau do sinédrio, prendê-lo, ele recebe Judas, segura em seus braços e lhe pergunta: a que vens, meu amigo? A que vens, meu amigo? E Judas então lhe dá o beijo da traição, do engano, do equívoco, da ilusão de alguém que não tinha ainda compreendido a missão de Jesus aqui no planeta, que nivelava a missão do Cristo como a missão dos generais ou dos Césares, restringindo a figura do Cristo ao poder transitório das autoridades terrestres. Só depois ele foi compreender isso. Só depois de passados muitos séculos é que ele pôde entender a verdadeiro jugo que o Mestre oferecia àqueles que o seguissem, ainda que na condição de criaturas aflitas e sobrecarregadas. E conta-nos as tradições cristãs que esse mesmo Judas, convertido e redimido, reencarna séculos depois, na condição de Santa Joana d'Arc, conduzindo os exércitos franceses e ouvindo a voz dos espíritos que guiavam nas batalhas para poder libertar a França do jugo inglês, para preparar as Galhas, onde séculos mais tarde nasceria o Consolador, aquele que traria o Consolador prometido para o conhecimento do mundo. E Joana recebe como prêmio dos próprios franceses a traição dos seus iguais e acaba sendo condenada de maneira torpe, de maneira cruel ao fogo da Inquisição, exatamente por aqueles a quem ela mais amou. Então, meus queridos irmãos, minhas caríssimas irmãs, nós vemos aqui nesses capítulos, ou nesses itens, nessas mensagens que estão próximas aqui ao capítulo 10º do Evangelho, a manifestação de Paulo de Tarso, nosso querido patrono, que soube, por experiência própria, a grandeza do perdão. E terminamos com a nossa alocução, a nossa participação, apagando as suas velhinhas, lembrando o acontecido por volta do ano 70 de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Paulo se encontrava na condição de executor da justiça de Moisés, da justiça do Sinédrio, e levando à execução, à morte, o grande Gesiel, cujo nome cristão é conhecido por todos nós como o primeiro mártir do cristianismo, que
foi Estevão. E no átrio do Tribunal da Justiça dos Judeus, após ser apedrejado, tendo Paulo de Tarso feito questão de que a sua noiva querida, o amor da sua vida, a alma gêmea do seu coração, que era Abigail, pedindo a ela que participasse daquele primeiro e grande momento em que ele, Paulo, como doutor do Sinédrio, futuro substituto de Caifás no Sinédrio dos Judeus, que ela fosse assistir o seu triunfo, porque ela levaria à execução alguém que ousara enfrentar as leis de Moisés, alguém que ousara enfrentar as tradições judaicas, que era Estevão. No momento final, em que Estevão, depois de apedrejado, já estava prestes e nas váscaras da morte, a pedido de Abigail, movida por uma força que ela não sabia explicar, ela pede a Paulo que a levasse, para levar o último pedido, para um último alento, uma última manifestação de alento àquele condenado infeliz. E ao se aproximarem de Estevão, ela reconhece a figura do seu próprio irmão, seu irmão querido, do qual ela se separou na cidade de Corinto quando da morte de seus pais, e que ela tinha como o exemplo maior da sua vida. E conta-nos Emmanuel que naquele instante Estevão, longe, mais longe de condenar a figura de Saulo de Tarso, dá a mão aos dois e diz à sua irmã: minha irmã, não condene Saulo de Tarso, porque eu tenho certeza de que com o mesmo entusiasmo que hoje ele busca defender os ideais da fé judaica, um dia ele também agirá assim para servir o nosso Senhor Jesus. E com essa lembrança de Emmanuel constante no livro a Paulo Estevão, eu encerro a minha participação dessa noite, dessa tarde, agradecendo a paciência doitiva de todos aqui presentes e pedindo, meus irmãos, minhas irmãs, que o nosso Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Pedir o nosso querido irmão e amigo Senhor Evandro para fazer a oração de encerramento dessa tarde. Querido Mestre Jesus, quando certo dia o Senhor foi procurado por Simão, por João, e ele indagou do Senhor se deveríamos perdoar o nosso próximo 7 vezes. E o Senhor, naquele instante, esclareceu a ele que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Nesse instante, o Senhor informou a ele e a todos nós pela eternidade que perdoássemos para que Deus tivesse misericórdia para conosco. E pedimos, Senhor, que devido às enfermidades, às limitações de que somos portadores, que a nossa visão espiritual seja acrescentada, para que possamos trazer sempre conosco as lições que recebemos nessa tarde. Que possamos trazer sempre conosco a misericórdia que o Senhor tem nos ensinado. Pedimos, Senhor,
que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos asilos, aos presídios, aonde houver dor, aflição e padecimento, que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso querido irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da tarde. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Vamos formar agora aqui a regra dos passes. Aqueles que desejarem formar os passes, podem aguardar na frente. Aqueles que desejarem ficha para médico, podem aguardar assentados nos bancos da nossa irmã Cláudia.